A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Com o Miguel Videira. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Nelson. Começamos este Jornal das Duas pelo secretário-geral do PS. Vai conversar com o primeiro-ministro nas próximas horas sobre o impasse para a eleição dos órgãos externos do Parlamento. José Luís Carneiro já tinha avançado que essa conversa estava agendada. Explica agora que vai acontecer hoje, sem adiantar onde vai ter lugar e em que modos se vai realizar. Essa revelação foi feita à saída do Palácio de Belém, onde o líder socialista esteve ao início da tarde. Foi recebido pelo novo Presidente da República num dia dedicado por António José Seguro ouvir os partidos com representação parlamentar, e é por lá, no Palácio de Belém, tem estado ao longo desta manhã o jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia. A esta hora, Vasco, decorre o último desses encontros agendados para esta quarta-feira. Está já a ser recebida, Miguel, a comitiva do LIVRE. É a única, de resto, que trouxe mais do que uma pessoa, isto porque sabe o Observador que essa foi uma exigência do Presidente da República. Cada partido só pode trazer uma pessoa. As fontes partidárias ouvidas pelo Observador acreditam que essa terá sido uma estratégia para controlar fugas de informação. O LIVRE foi a exceção por ter dois líderes, aliás, são Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. Há pouco passou aqui também na Sala das Bicas, mas de saída, Mariana Leitão, Presidente da Iniciativa Liberal, que confirmou que nesta reunião foi discutido o impasse para a eleição dos órgãos externos. A IEL está preocupada com a situação, mas enquanto quarto maior partido recusa entrar no que classifica como jogos políticos para se envolver nestas nomeações. Lamenta apenas que os três maiores partidos estejam mais preocupados em ser eles a escolher os nomes que vão ser apresentados do que em arranjar pessoas de facto competentes para esses cargos. Sobre isso falou também José Luís Carneiro, que confirmou essa conversa a acontecer nas próximas horas com Luís Montenegro. Já sobre a conversa com António José Seguro, o líder socialista diz que apresentou propostas para temas como a saúde e a habitação e vai apresentar novas propostas nos próximos dias. Dei conta ao Sr. Presidente da República das propostas que temos apresentado ao Governo em cada uma destas áreas. Dei-lhe também conta de que pretendemos apresentar um conjunto de várias medidas ao Governo e na Assembleia da República, tendo em vista responder aos efeitos desta crise global no custo de vida, nomeadamente na inflação, e, portanto, tivemos uma conversa muito construtiva sobre o interesse do nosso país e sobre a forma também que o nosso país hoje responde às necessidades que está a viver, quer no quadro internacional, quer, muito particularmente, na nossa vida nacional. Conversa construtiva é o balanço feito por José Luís Carneiro, é de resto também o balanço feito pelos líderes que por aqui passaram, tanto a Leonor Beleza, vice-presidente do PSD, e também há pouco Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal. Falta apenas saber o balanço feito pelos dois líderes do LIVRE. Vasco Maldonado Correia, aí estarás para nos dar conta precisamente do desfecho dessa reunião, desse encontro, o último partido, como o Vasco aqui sublinhava, a ser recebido pelo novo Presidente da República, António José Seguro, vai ser o LIVRE. Amanhã há uma nova ronda de audiências com os demais partidos com assento parlamentar. O Governo vai apresentar uma candidatura ao Fundo de Solidariedade Europeia para fazer face aos prejuízos causados pelo mau tempo. Foi isso que anunciou no Parlamento esta quarta-feira o Ministro da Economia. Este fundo disponibiliza até 1.000 milhões de euros anuais aos Estados-membros afetados por catástrofes. Há outra revelação feita por Manuel Castro Almeida durante uma audição na Assembleia da República. As maiores autarquias do país vão disponibilizar técnicos para ajudarem na avaliação dos danos provocados pelo comboio de tempestades. E em resposta ao PSD, Castro Almeida recusou a ideia de que tenha responsabilidade das autarquias pelos atrasos na atribuição de apoios. Garanto que nunca foi essa a intenção quando disse que as autarquias tinham responsabilidade pelo atraso na avaliação dos danos. Sinalizei que estava a haver uma demora na fiscalização do lado na apreciação das candidaturas do lado das câmaras municipais e que isso estava a atrasar os pagamentos. Bom,
algumas pessoas entenderam isto como uma acusação às câmaras municipais, que evidentemente não é. Não há nenhuma frase minha, não há nenhuma palavra minha que envolva qualquer juízo de censura para os autarcas. Nenhuma. O que há é variadas frases minhas a salientar o esforço dos autarcas. Frases que geraram alguma polémica e indignação entre alguns autarcas de municípios afetados pelo mau tempo. Ora, diz Castro Almeida, nesta audição no Parlamento, que em momento algum procurou responsabilizar, fazer um juízo de valor sobre o trabalho que está a ser desenvolvido pelas autarquias no levantamento dos danos. Os hospitais privados foram responsáveis por cerca de 20% do total de partos realizados o ano passado em Portugal. Corresponde a cerca de 16 mil partos, números revelados esta manhã pelo Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Há um aumento face a 2024. Óscar Gaspar diz que é uma prova de confiança nas unidades de saúde do setor privado. Cada vez há mais senhoras, há mais portuguesas a confiar nos hospitais privados para o nascimento dos seus filhos. E este número é muito importante e há aqui um crescimento de 8%. O crescimento do número de partos tem sido bastante sustentado ao longo dos anos. Nos últimos 6 anos temos sempre crescido em torno dos 8% a 9% o número de partos e, portanto, o que nos fez, de facto, ultrapassar esta fasquia dos 16 mil o ano passado. Em sentido contrário, registrou-se uma diminuição do número de cirurgias, uma redução de 2%, a coincidir com o menor recurso do SNS ao setor privado para combater as listas de espera. Óscar Gaspar estranha. Para nós é um bocadinho, diria, estranho, não é uma preocupação, mas é estranho que nós vemos que as listas de espera eram superiores em dezembro de 2025 face a dezembro de 2024 e o recurso que houve aos privados foi menor do que aquilo que aconteceu em 24. Ou seja, o SNS não aproveitou a capacidade instalada nos privados. Facto que provoca estranheza em Óscar Gaspar, o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Vamos ao desporto. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto recebe amanhã o Stuttgart. Francesco Farioli desvaloriza a vantagem da primeira mão e pede mais energia à equipa. Porto venceu fora de casa por 2-1. Ora, na antevisão da partida de amanhã, o técnico dos Dragões considera que o jogo deve, à partida, ter muitas semelhanças à partida da primeira mão. Insiste que o jogo da primeira eliminatória é passado. O Porto não pode dormir à sombra da vantagem de um golo conquistada em Stuttgart. Temos de abordar o jogo com o desejo de ganhar. Nada mais ou nada menos que isso. Vamos enfrentar uma equipa com muito desejo e intensidade e devemos estar prontos para responder da forma certa. A vantagem da primeira mão já é parte do passado. O que aconteceu em Stuttgart está em Stuttgart. Amanhã é no Dragão. Devemos fixar o nosso desejo e devemos jogar com todas as cartas para passar. A antevisão de Francesco Farioli à partida de amanhã. O Porto defronta o Stuttgart da segunda mão, oitavos de final da Liga Europa. No jogo de há uma semana, o Porto venceu por 2-1. O Braga entra já esta tarde em campo, é a partir das 3h30 da tarde. Procura recuperar de uma desvantagem de 2 golos, trazida do jogo da primeira mão frente ao Ferencváros na Hungria. E ainda continuamos no futebol, porque o Leão, Miguel, acordou esta manhã de juba exuberante, depois da época reviravolta dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O herói de Alkmaar, Miguel Garcia, diz que o jogo de ontem entra para o top 3 das melhores prestações do Sporting nas competições europeias. Miguel Garcia foi o autor de um dos golos mais festejados da história leonina nas competições da UEFA, um golo na reta final do encontro frente ao Alkmaar, que carimbou o passaporte para a final da Taça UEFA no ano de 2005. Quase 21 anos depois, voltou a vibrar com um momento histórico, seguramente para o Sporting, agora como adepto nas bancadas de Alvalade. O Sporting recuperou de uma desvantagem de 3-0, trazida da Noruega frente ao Bodo Glimt, e venceu ontem por 5-0, carimbando dessa forma a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. O antigo jogador destaca o papel dos adeptos e elogia a vontade da equipa de Rui Borges. É uma noite que vai entrar, se calhar, para o top 3 na memória de todos os sportinguistas, porque passar a eliminatória em que todos os sites diziam que o Sport tinha mais ou menos 10, 15% de possibilidade de passar e acaba o jogo com 5-0.
aos 15 minutos eu acho que já podia estar 3-0. Isso mostra a vontade, a atitude dos jogadores do Sporting e, como referi também, o público ajudou bastante. Miguel Garcia, pela frente agora os Leões vão ter o Arsenal. Miguel Garcia admite que a tarefa é difícil, mas a jogar assim, como jogou ontem, ao Alvalade, diz o antigo jogador, não há impossíveis. Vamos às notícias de âmbito local. Começamos por Almada. O consumo de substâncias ilícitas aumentou entre 2024 e 2025. É um estudo da Agência Europeia sobre Drogas que abrangeu 72 milhões de pessoas na União Europeia. Em Sintra, a partir de quinta-feira, o trânsito vai estar condicionado no centro histórico. A autarquia afirma que é uma medida temporária que afeta a mobilidade, mas tem por objetivo melhorar os acessos à vila, assim como a segurança e a experiência de quem visita o centro histórico desta vila portuguesa. A Associação Empresarial de Oliveira das Meias vai distribuir mais de €1 milhão em incentivos por 40 pequenas e médias empresas. Tem por objetivo melhorar a presença online, a gestão e a faturação das empresas do concelho. A Câmara de Gaia está a desenvolver um conjunto de propostas e estudos com vista à melhoria da mobilidade no concelho. O alargamento A1 é uma das medidas já com luz verde por parte do Executivo. Terminamos na Nazaré. A Câmara quer reduzir o excesso de veados no cercado do Pinhal de Nossa Senhora. Há neste momento 68. A autarquia pretende reduzir este número para metade.